Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. A medicina evoluiu, as pessoas se cuidam mais e a expectativa de vida cresce no mundo. Isso é bom. E a terceira idade, chamada melhor idade, passa a ter outro significado. Mesmo assim, nós precisamos lembrar que alguns idosos, são vários no mundo, que não são respeitados ou incluídos. E são vítimas, inclusive, de agressão física, verbal, moral. Junho agora, próximo dia 15, marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Como está essa situação aqui em Santa Catarina? Qual é o tamanho deste problema no nosso estado? E se nós temos aí uma rede protetora para lidar com este tema? É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje está na companhia do senhor Lédio Coelho, que foi secretário de Assistência Social em São José, aqui na Grande Florianópolis. O programa recebe também a advogada Ariane Angioletti, da Comissão do Direito do Idoso, na OAB de Santa Catarina. Aqui conosco também a delegada Patrícia Zimmermann Dávila, que coordena as delegacias de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso na Polícia Civil de Santa Catarina, representando também o Conselho Municipal do Idoso. Aqui recebemos a senhora Leni Baessa Nunes e também aqui conosco o senhor Hélio Abreu Filho, que foi presidente do Conselho Estadual do Idoso. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Delegada, eu vou começar com a senhora. Nós temos muitos registros aqui, oficiais, ocorrências, boletins de ocorrência registrados no estado de atos físicos ou morais, enfim, de agressão contra a pessoa idosa? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, com relação às denúncias de violência contra o idoso, nós temos duas vertentes. Nós recebemos as denúncias anônimas que vêm através do Disque 100 ou através do 181 da Polícia Civil, e a questão dos registros de ocorrência, que é quando a pessoa vai até a delegacia e formaliza um registro de ocorrência. O que a gente tem visto, Renato, o número de denúncias de crimes sofridos por idosos, né, ele não é um número muito significativo. Então, a nossa preocupação, a subnotificação deve ser muito grande. E muitas das denúncias que nos chegam pelo Disque 100, na hora que é feita a abordagem, que é feita a verificação, nós temos uma dificuldade na produção de prova muito grande, porque muitas vezes o agressor é o parente próximo e é quem cuida daquele idoso. Então, a nossa dificuldade hoje na confirmação de algumas denúncias e na apuração está em relação desse vínculo de afeto e essa dependência também física, muitas vezes, porque não digo tanto a dependência financeira, porque às vezes o idoso é quem mantém o lar. Já tem aposentadoria e tal. Sim, então nessa última formação dos psicólogos a gente orientou que quando tiverem denúncias contra o idoso, a partir do momento que o agente de polícia for em loco fazer as diligências de verificação, que o psicólogo o acompanhe, para que tenha conversa reservada com o idoso e a gente consiga, né, tirar dele as informações necessárias. Pois é, agora eu fico imaginando, né, que será que talvez em alguns momentos o idoso talvez não perceba que o que está acontecendo com ele é algo cultural, que de repente, não, mas é assim mesmo e tal. Em se tratando da mulher em especial, que ela ache que, não, mas eu sofri algum tipo de ameaça ou até dano físico, culturalmente é algo aceitável, fui criada assim, minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso. Isso é um problema também? Boa noite. Boa noite. Na realidade, a violência cultural, ela permeia todos, né? Essa questão da cultura, aliás, ela permeia todas as violências, né? A violência física, a violência, a negligência, enfim. Há uma vontade, inclusive essa iniciativa de Santa Catarina, e principalmente dos conselhos, clarear um pouco para a sociedade tanto essa questão do núcleo familiar quanto a própria compreensão da sociedade para a questão da violência. Nós sabemos que 80% das violências estão no âmbito da família, né? Os outros
20% são violências institucionais e estrutural. Na realidade, a violência institucional foi muito trabalhada pelo Estatuto do Idoso, né, criando inclusive os mecanismos, até mesmo não só de infração administrativa, mas de prisão. Mas, evidentemente, a questão cultural ela é muito arraigada. Penso que os conselhos, nos planos de ações que estão desenvolvendo, eles estão não só trabalhando a questão da informação, mas eles buscam também gestionar junto às universidades, e a UAB, depois a colega, se pudesse falar sobre isso, está inclusive empenhada em trabalhar a questão do perfil do advogado, né, que passa a integrar hoje a assistência social, passa a integrar hoje o SUAS, passa a integrar hoje os serviços de proteção especial do Sistema Único de Assistência Social, que é uma coisa que o advogado não estava previsto nessa lide, e hoje ele compõe com a equipe psicóloga e assistente social a rede de proteção e de sustentação para a questão da violência contra idosos. Então, penso que também essa articulação do Conselho Municipal, Estadual, enfim, no sentido de que não só se conscientize a família, se conscientize a sociedade, mas também as universidades, né, também possam trazer esse conhecimento e formatar profissionais com conhecimento um pouco mais aprofundado do assunto. Pelo conhecimento da senhora, os contatos com pessoas próximas ou até mesmo participando de reuniões do conselho, enfim, relatos, que tipo de violência é mais comum sofrida pelo idoso? Boa noite. Boa noite a todos. A violência é geral, né? É comum, é a psicológica, é a física, é a econômica. Eu acho que está sendo eu digo que é um pecado, que foi uma violência até esse crédito que o governo oferece, né? Porque dá oportunidade dos outros passarem a mão no dinheiro da vovó. A senhora faz a referência ao crédito consignado. O crédito consignado, esse que já vem, é um débito direto, né, na fonte, na aposentadoria. Ou a falta de conhecimento também, a ilusão do idoso. Bom, eu preciso de um dinheirinho, eu vou fazer um empréstimo. Mas depois ele esquece que o juro, né, também. Não, que depois vai ficar menor, a mensalidade vai ser, né, desse tamaninho. Então, é por aí. E a negligência, né? A negligência. Abandono. Abandono. Falta de serviços à disposição também, até acho que tudo entra, né, no debate, né? A falta de acessibilidade, né, de calçadas adequadas. Isso nem me fala. O ônibus que às vezes arranca quando o idoso está subindo ainda. Né? No caso, o Conselho Municipal do Idoso, ele se preocupa mais, a finalidade dele mais mesmo é a proteção desses ambientes, né? No transporte, no atendimento ao público, no comércio, enfim, tudo que é violência contra o idoso, contra o direito do idoso, é o Conselho Municipal do Idoso que cuida desse setor. Sim, e no seu entendimento, essa rede protetora, e aí já vou antecipar um debate que eu vou ampliar daqui a pouco, que é com relação ao Estatuto do Idoso. Ele trouxe avanços e essa rede protetora, ela traz conquistas para os idosos? Boa noite. Boa noite. Na verdade, o Estatuto do Idoso é de 2003, né? E ele apresenta mecanismos e formas de se buscar o cumprimento dele, né? E de se penalizar aqueles que não cumprem. A dona Leni falou sobre a negligência. A negligência é a violência mais cometida contra os idosos no Brasil. E a negligência, a gente diz, tanto a falta de atendimento médico, quanto a falta de participação da família no dia a dia do idoso, o abandono do idoso ou em casa ou nas instituições. E então existem formas e existem punições específicas para esses crimes. Né? É crime? No Estatuto do Idoso, sim. Quer dizer, o fato de deixar num abrigo, de deixar num lar, cuidador de idoso e não ir visitar? O não ir visitar, sim, pode ser denunciado como abandono da família ao idoso. Sim. A família não pode terceirizar o seu dever com o idoso para uma instituição. Claro. Então, o artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele traz como responsáveis pelo bem-estar do idoso, pelo atendimento à saúde, enfim, por todas as áreas da vida do idoso, tanto a sociedade
quanto os familiares. Estado. Então, e o Estado. Então, a gente, quando fala em negligência, não é só negligência familiar, mas da própria sociedade do Estado. Existem casos de que os vizinhos percebem que aquele idoso, ou ele está sendo vítima de violência física, ou ele está sendo negligenciado porque não é levado ao médico, ou a família está tomando a aposentadoria dele para se sustentar, ou para fazer uso próprio, e os vizinhos têm sim a obrigação e o dever de denunciar isso. E o que acontece hoje é que se sabe, mas não se toma providência por medo de retaliação, por medo... Geralmente, aquele que comete esse tipo de crime é uma pessoa também um pouco mais violenta, tem um perfil psicológico que causa um pouco de medo nas pessoas, né? Então, as pessoas acabam não denunciando. Mas, sim, o Estatuto do Idoso traz alguns avanços, inclusive jurídicos. O idoso tem a prioridade de ter suas causas julgadas no judiciário com preferência. Claro que eu não quero fazer aqui uma escala de valor, porque a agressão, a violência física, ela tem que ser sempre condenada. Mas, no seu entendimento, a sociedade, ela encara de forma diferente, por exemplo, em intensidade diferente, a agressão sofrida por crianças, mulheres ou idosos, ou colocamos tudo no mesmo patamar? A minha resposta é muito pessoal, na verdade, né? Mas eu entendo que a sociedade ainda não está olhando com os olhos que deveria a questão do idoso. A gente se preocupa muito com a questão da criança e do adolescente, a gente coloca eles numa situação, numa leitura de serem vulneráveis, mas a gente não coloca essa vulnerabilidade para o idoso. Não sei se pura e simplesmente porque nós não estamos ainda habituados com o fato de que a sociedade vai ter cada vez mais idosos presentes, né? Aquela nossa pirâmide de população, ela vai está deixando de ser uma pirâmide e a gente não está se preparando para isso, ou se porque realmente talvez seja mais, eu costumo dizer até feio, mas eu costumo dizer é mais bonito trabalhar com criança. Sim. Né? As pessoas não gostam muito de estar... tem muita gente que tem algum tipo de receio de estar perto de idosos, né? Seja porque eles têm doenças ou porque eles falam muito da parte da saúde deles que é debilitada. Ou seja, é mais legal estar com criança. Você vai brincar com a criança, né? E com o idoso você tem que ter um outro tipo de tratamento. De abordagem, né? Mas me permite uma observação. Veja, nas duas situações que tu colocasse, do idoso e da criança, é a questão do objeto, né? Tanto a criança quanto o idoso é visto como objeto, né? Panela velha que faz comida boa, né? É de pequeno que se torce o pepino. Então a questão cultural realmente está presente e eu acho que, como ela disse, uma resposta pessoal, mas dentro de uma generalidade é o mesmo. Inclusive, bastante interessante, só para... quem é que educa a criança? Geralmente é a mulher. Sim. Geralmente as avós, hoje, mais ainda as avós. Que tem um papel fundamental hoje. Ainda mais as avós. Então, perpetuar esta cultura da criança objeto e do idoso objeto é um dever que nós, dos conselhos, temos que mudar, né? Nós temos que mostrar isso para a sociedade e tentar fazer isso. Sim. Agora, nós temos aí um fato interessante, né? Vários serviços públicos, projetos já de longa data com resultados espetaculares. Eu costumo sempre citar aqui o NET também, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que leva entretenimento, formação, atividades, enfim, diversão, né? E sair de casa, que eu acho que é o mais importante, né? Ter vida social, né? Sim. Conviver com outras pessoas, trocar experiências, isso de fato realmente é muito positivo. E de um tempo para cá, dá para perceber também que as prefeituras têm investido, o município, talvez não em larga escala, mas em alguns projetos para levar também algum tipo de ação social, de vida social, eu diria até, né, de programas públicos voltados para a chamada terceira idade. A Prefeitura de São José já tem um programa há algum tempo, né? Nessa área, não sei como é que está hoje, se está bem, se continua igual, se reduziu, se foi ampliado, não sei de fato, mas a gente percebe que quando o serviço ele é ofertado, tem público, né? As pessoas comparecem, né? Tem bastante. Boa noite. Só a referência ali à criança, a prefeita muitas vezes é questionada por que investir tanto no idoso? Ele já está velho. Olha só, então essa é a visão das pessoas, da sociedade. Muitas vezes, de repente, a criança realmente, como colocasse, tem um objetivo, porque já... Então, hoje o CAT atende mais de 14 mil atendimentos mês. 14 mil atendimentos idosos, né? Então, assim, com 15 oficinas, uma delas a hidroginástica. É todo dia? Todos os dias, segunda a sexta. Mais os 50 grupos de idosos conveniados ao município, também que atende todo o município.
mas ainda tem esse desafio do preconceito, por que investir tanto? E eu sempre eu quero chegar lá. Nós temos 2 caminhos, ou morrer ou chegar, então eu quero chegar. E eu acho que isso, então a sociedade ela tem que respeitar mais também o trabalho que vem sendo feito, não só com o idoso, com a criança, com o adolescente, com o dependente químico, mas principalmente hoje São José, o CAT, que é referência aí, com o idoso. A semana passada tivemos no CAT uma formatura do ProR de idoso. Por que o ProR de idoso? Porque o avô, a avó, que hoje está mais vinculado de repente ao neto, um dependente químico, e foi pioneiro, uma parceria com a Polícia Militar. Então formamos, né, alguns idosos dentro do município de São José, mas olha a preocupação do idoso, né, de cuidar, de se orientar, de se aperfeiçoar, como se tratar um neto, um familiar de repente envolvido em alguma droga. A doutora aqui sabe como, né, isso hoje abrange todo, a sociedade, não tem mais classe. Mas em São José, então, a referência hoje é o CAT. Os atendimentos são diários e cada dia mais idosos procurando. Nós temos até dificuldade, há pouco a gente comentava, os idosos de outros municípios querem desfrutar do município, né, do serviço oferecido pelo município, mas como é um serviço oferecido 100% com orçamento próprio, claro, né, então é para atender a população do município de São José. Mas nós temos esse desafio. Pois eu imagino, é complicado, né? Bastante. Porque de repente a cidade vizinha não oferece serviço, é de menor porte, menor arrecadação, e o idoso da cidade vizinha, ele ficou sabendo e quer participar. Mas claro, você tem um orçamento baseado na arrecadação, enfim, e o idoso da cidade vizinha não consegue participar do programa? Não, porque assim, o serviço é para o município, né? Então é para quem reside em São José, né? E se fosse um serviço que não tivesse uma demanda, mas ele tem uma demanda claro, todos os dias. falta vaga. Falta vaga. Bom, então o que caberia neste caso, né, enfim, dentro da cidadania, da democracia representativa, é esse idoso, esse familiar de idoso, pressionar o seu chefe executivo municipal, o seu próprio município, para que proceda nesta área, né, que invista em programas públicos, políticas públicas para nós tivemos terceira agora idade, recente, né? Uma fonoaudióloga no CAT. Né? E por que uma fonoaudióloga no CAT? Então, as oficinas, né, até como mastigar. Né? Então isso não é tarde para corrigir de repente um erro. E quando a gente foi solicitado, se questionou por quê, né? Então, e está funcionando. Que bom, que bom. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes vamos falar da rede na polícia de Santa Catarina para reagir e para atender quando dos casos mais graves, né, de violência contra a pessoa idosa. Nós vamos para o intervalo e até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com, nós teremos no próximo dia 15 de junho o Dia Internacional que lembra, que busca a conscientização da violência contra a pessoa idosa. E é disso que nós estamos tratando. Delegado, é o seguinte, qual é a rede que nós temos para reagir, né, para atender o idoso vítima de violência? A senhora há pouco falou na questão de um psicólogo e tal, que participa do atendimento. E até, se eu não estou enganado, na outra ocasião nós discutimos a questão da mulher vítima de agressão. E é mais ou menos a mesma história, né, de que é preciso uma rede de proteção. E eu vou fazer a mesma pergunta, só mudando o objeto, né, para a questão do idoso. Mudando o sujeito, então, né, para a questão do idoso. Por exemplo, se a vítima ela está em Pinhalzinho, se a vítima está em Turvo, no sul do estado, se a vítima está em Xanxerê, vai ter essa rede para atender a vítima? Renato, aí está a nossa grande dificuldade, né? Porque, assim, função constitucional da Polícia Civil, apurar o crime, sua autoria, materialidade, circunstâncias, as pessoas que estão envolvidas naquela conduta criminosa. Mas nós tratamos na nossa coordenadoria com vulneráveis. O idoso é tão vulnerável quanto a criança, contra a mulher, né, como o adolescente. Então, tratando-se de vulneráveis, o trabalho não pode se findar apenas no trabalho da Polícia Civil. Nós precisamos de uma rede ativa. Em muitos municípios, a gente vê que os conselhos do idoso não funcionam. Há uma falta de discussão e esclarecimento, né? A população ela vem envelhecendo. Se nós não tratarmos com dignidade o idoso, o que será de nós amanhã? Então a nossa dificuldade hoje qual que é? Vamos exemplificar. Um filho está agredindo o pai. A gente chega no momento da agressão. O filho é preso em flagrante delito, preso, né? Filho único.
aquele pai depende daquele filho. Nós vamos encaminhar o idoso para onde? Difícil, né? Como é que nós... Então, assim, na questão dos vínculos e dos laços familiares, a questão do abandono, nós temos duas vertentes. Nós já encontramos situações em que não há vínculos de afeto entre pai e filho. E isso é uma coisa cultural e a gente precisa apoiar esse idoso. Por isso a participação dos órgãos públicos, né, sejam municipais, federais, estaduais, dos conselhos, né, dessa rede de atendimento, para que a gente possa acolher e amparar. E naquele caso, onde há o desrespeito completo, porque nós encontramos muitos filhos que desrespeitam seus pais, né, que esqueceram que os pais cuidaram deles quando eram pequenos. Aí nós precisamos também dessa rede de apoio em municípios grandes, né, então vamos usar o exemplo de São José, funciona melhor. Mas nós que trabalhamos o Estado como um todo, você vai, por exemplo, a Descanso, qual é a rede que você tem, né? Então, essa dificuldade de nós termos essa rede de apoio no tratamento com o idoso que sofre com isso, né? Mas o papel do município é fundamental. Município, Estado, eu acho que é um papel de todos, né? A comunidade como um todo. Quando a gente fala em rede, a gente está falando em rede com o município, com a sociedade. Sim. É isso, né? Sim, e uma dificuldade que a gente tem, Renato, por exemplo, algumas entidades que poderiam conveniar, né? Às vezes por desinformação ou porque o convênio ele é rigoroso, afinal é gestão de verba pública, acabam não se conveniando. Então faz um levantamento e vê quanta verba de assistência social às vezes ela é devolvida. Por quê? Porque os interessados não fazem os convênios e aí a gente fica sem a rede de apoio. O município não pode abrir todos os estabelecimentos, o Estado também. Então nós temos que ter essa rede muito importante, que nem agora a parceria da OAB, né? Eu tenho certeza que a partir do momento com a entrada dos advogados junto na rede da assistência, nós vamos ter uma nova forma de trabalhar com os vulneráveis, né? Opa, então a OAB pode trazer valor aí para essa discussão. Na verdade, dentro da Comissão do Direito do Idoso, a gente tem estudado algumas formas de se fazer o direito do idoso ser estudado na universidade. Porque o que acontece é que as universidades formam advogados que desconhecem totalmente que existe o Estatuto do Idoso. As universidades, elas dão uma atenção para o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o do idoso, algumas poucas têm como matéria optativa e não fecham turma, porque os estudantes não conseguem entender a importância disso, né? Tanto uma importância social como mercadológica também. A partir do momento que você tem uma sociedade que vive até mais idade, o advogado tem que se adaptar a atendê-los também de toda forma. A OAB tem estudado algumas formas dentro da nossa comissão, inclusive de pleitear junto à OAB Nacional a entrada de questões sobre o direito do idoso na prova da OAB, porque isso forçaria em cascata que todas as universidades abordassem o tema. Afinal de contas, o objetivo da universidade também é fazer com que aqueles seus alunos sejam aprovados no exame de ordem. De outro ponto, a gente tem participado bastante junto aos conselhos municipais e o estadual, e a gente tem como começou novamente uma outra gestão na OAB, esse ano a gente retomou a construção das comissões de direito do idoso nas comarcas, né? A ideia é que realmente a gente passe a discutir mais a importância de como cada um vai atuar na ponta. O que eu posso dizer sobre rede, que é o que eu tenho percebido e participado bastante, alguns municípios têm usado outras estruturas para conseguir mapear a questão da violência contra o idoso. Então, agentes de saúde que vão nas casas dos munícipes, que vão até lá verificar se estão sendo atendidos pela rede de saúde, estão tomando medicação. Eu já participei de algumas capacitações para que eles apurem um pouco o olhar, para entrar naquela casa e perceber se o idoso não está tomando medicação, perguntar por quê. Porque eu não tenho quem vá no posto de saúde pegar para mim. Então, a partir disso, né? De que forma que eles podem agir? Eles têm essa informação, o que o agente de saúde pode fazer para colaborar e montar uma rede no município. Então, às vezes, a própria delegacia não tem como alcançar, ela não pode ir atrás da denúncia, ela tem que receber essa denúncia, né? Então, como que se chega essa denúncia na delegacia e como é que pode se organizar? O Conselho Municipal, quando recebe essas denúncias também. Mas a gente tem alguns conselhos que são tidos como ativos, mas realizar a última reunião faz um ano.
Então não está ativo no papel só, né? E até deixa eu aproveitar, na capacitação dos últimos psicólogos que foram espalhados pelo Estado, nós chamamos muito a atenção dele e agora a gente começa a conversa com eles para que lá na ponta, nas delegacias da mulher, eles comecem a questionar a existência da rede e comecem a provocar essa discussão. Como nós temos delegacias da mulher em sede de todas as delegacias regionais, a gente vai conseguir aos poucos levar isso para as outras comarcas e municípios, mas é um trabalho muito lento que a gente acaba absorvendo além das nossas atribuições. Tem uma questão que eu penso que a gente deve buscar primeiro, a questão da filosofia ou da fundamentação dessa questão da rede. Ela está colocada no Estatuto da Criança e, evidentemente, foi transposta para o Estatuto do Idoso. Ela não está escrita lá, não vai encontrar rede ou um sistema de garantia de direitos, mas é importante falar no sistema de garantia de direitos, que ele é que dá a substância e funda a questão da formação da rede. Veja, na época, eu vou dar um exemplo bem clássico, assim, na época da ditadura, nós tínhamos promoção do direito, quer dizer, saúde, educação, creche, enfim, fazendo as suas atividades, nós tínhamos a justiça mal tomando as suas decisões, mas o controle social não inexistia, tanto que, vez por outra, tu pegavas o jornal e vinha uma receita de bolo, aí tu ia saber que ali tinha uma matéria. Então, é importante que numa rede nós tenhamos quem promove o direito, quem exercita o controle social e quem faz a defesa desse direito, toma medidas para a defesa desse direito. Então, esses 3 grupos de atores, eles são fundamentais para sustentar uma rede. Né? Sem a crítica do controle social pelas universidades, pela Câmara de Vereadores, pelos deputados, enfim... Pelo próprio Conselho Pelo Municipal próprio de Idosos. Conselho, que é o foro, né, privilegiado nessa questão, tu não vais melhorar as ações de promoção e tu não vais conseguir que haja o restabelecimento do direito violado por aqueles que respondem por isso. E como o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, ele não foi feito pensado apenas para a questão da promoção ou do controle, mas essencialmente garantias. E garantias no sentido de restabelecer direito violado e ameaçado. Agora, o Estatuto, na verdade, e até uma pergunta, o Estatuto ele mais faz uma compilação de tudo que já está garantido na Constituição ou ele avança também? Não, veja, deixa eu só, antes da nossa companheira responder enquanto ao AB. Veja, a Constituição são normas programáticas. A Lei Orgânica da Saúde são normas programáticas. A Lei Orgânica da Assistência Social são normas programáticas. Quem faz o quê, como? Agora, quem responsabiliza o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, são legislações que tratam de tutelar o direito. E isso nós não temos. Então, por exemplo, se não ocorrer uma inclusão social pela prefeitura, qualquer que seja ela, não há penalização para o dirigente, para o assistente social, para o chefe do programa, enfim. Agora, no âmbito do Estatuto, se um daqueles direitos forem violados, existe lá, no final, as penalizações. Perfeito. É isso? É isso. Bom, vamos Já deu uma aula. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, como é que está hoje a configuração dos conselhos municipais de idoso em Santa Catarina? Nós temos hoje 295 municípios catarinenses. Tá. Em quantas cidades nós temos Conselho Municipal de Idoso? E mais importante que isso, em quantas cidades, não sei se a gente vai ter cidade precisa aqui, acho que é difícil, mas em quantas cidades, enfim, nós temos aí o Conselho ativo, que é o mais importante, né? Atuante. Vamos para o intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e no próximo dia 15 de junho será o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E é disso que nós estamos tratando hoje aqui no programa. O que está previsto, pessoal, para o próximo dia 15? O que nós temos? A senhora falou agora há pouco de um evento marcado. Como é que é o nome do evento mesmo? O programa é Idoso em Foco. Idoso, o que programa é esse? Esse programa acontece anualmente, sempre visando a celebração do Dia do Idoso, que é 1º de outubro. Antes era só o mês que se celebrava. No ano passado já foi trimestral a celebração, porque tem muitos eventos, né? Então, para acoplar tudo no programa, foram 90 dias. Agora foi abreviado mais
antecipado mais ainda. Então, dia 15 de junho, lá na universidade, no centro de eventos, vai ser a abertura desse programa Idoso em Foco. Nós, infelizmente, não temos ainda aqui o folder, mas já tem a programação onde envolve a AB, envolve o SESC, o idoso, o Conselho do Idoso Estadual, o Conselho do Idoso Municipal. Quem mais? Na verdade, o Idoso em Foco é um grupo interinstitucional que tem o pessoal do NET, da Universidade, o Conselho Municipal de Florianópolis e o Estadual, a Comissão do Direito do Idoso da OAB, Ministério Público também, Tribunal de Justiça no Núcleo 5, que é o núcleo que trabalha a questão do idoso. No dia 15, vai acontecer a palestra que fala sobre a violência do idoso, como você denuncia e qual é o caminho dessa denúncia. Então, como que a pessoa pode acompanhar, porque às vezes a pessoa não denuncia porque acha que a denúncia vai parar na delegacia, no boletim de ocorrência. Para algumas ocorrências, realmente a pessoa tem que demonstrar o interesse de dar seguimento naquilo. Então, a ideia do dia 15 é esse, e depois vai haver um passeio pelo campus da Universidade Federal, para aí sim se distribuir um panfleto para os professores, para as pessoas que trabalham no atendimento à comunidade ali, que acabam atendendo idosos, sobre como se faz uma denúncia de violência ao idoso. Então, dia 15 inicialmente é isso, e depois começa uma série de atividades, cada uma sendo coordenada por uma dessas entidades, a da OAB em julho, que vai falar especificamente sobre o transporte público e o atendimento à pessoa idosa, porque a gente vai chamar as empresas, sindicatos para conversar e convidar a sociedade para estar junto, toda a comunidade, porque a gente quer saber que capacitação é dada aos funcionários, qual a orientação que é dada aos funcionários, o que acontece se algum idoso cai do ônibus ou não consegue subir, se a empresa tem algum tipo de prestação de serviço ou de informar aquela ocorrência. Então, a nossa é em julho. Mas até outubro acontecem uma série de eventos, algumas palestras e algumas festas. Né? Festas, bailes. São José entra na festa. Quando é que vai ser a festa? É a Vez a Voz, final do mês de junho. Agora, que é uma parceria junto com a Associação Josefense, né, de Voluntários, a AVSAS. Então, a gente, numa semana, vai reunir 3 mil idosos. Então, acho que essa integração também é importante. Porque nós também temos a classe social. E às vezes o preconceito da pessoa que mora numa área uma área nobre, né? Então essa integração que o município tenta fazer é para o direito, não importa a área ou a classe social. Claro, é que ele esteja ali interagindo com cidadão. todos. Então 3 mil idosos numa semana vão passar no CAT com também essa integração, lanche, dança, que né, a gente tem que ir lado bom também, mas também com essa orientação sempre através do Conselho Municipal do Idoso. Completamos a agenda ou tem algo mais, é isso? É só importante dizer que o Conselho Estadual também está articulando com as diversas os conselhos municipais ainda existentes, ou então com as secretarias municipais de assistência social, um debate público, a escolha de alguns temas importantes para o município, para que haja nessa época um debate público. Então, isso é fundamental. Mas tem uma sugestão, seria interessante promover um debate mais lá para frente, segundo semestre, com os candidatos, e para que eles assumam compromissos com o segmento. Eles fogem do debate. Mas é importante uma carta de intenção com assumir metas, compromissos, isso é muito importante. Nós tentamos fazer na OAB com os candidatos e registrar ao governo, em cartório. Com os candidatos ao governo, nós tentamos fazer na OAB. E aí? Não apareceram. Não aparece, pois é. Apareceram só aqueles que a gente sabia que estava com 1% de intenção de votos. É assim no mesmo. passado isso aconteceu muito na OAB. Nós conseguimos realmente todos. Tá? Os candidatos conseguimos todos. Mas, eventualmente, agora, no passado mais recente, realmente essa dificuldade nós temos encontrado. Mas o que eu quero chamar a atenção, Igor, é aqui a questão da mídia. Sabe? É muito importante, por exemplo, que a mídia tenha também foco sobre isso e tem algumas pessoas, alguns jornalistas responsáveis como você, puxando o debate desse assunto. E aí eu até me permito sugerir também ao companheiro que na primeira possibilidade com os candidatos, lembrem ele que eles têm um plano de governo. Todos eles, quando se candidatam, eles colocam o plano de governo. E nesse plano de governo deles contém, então, esses indicativos, esses assuntos. Nós temos, Igor, em cada município, conferências municipais. Nós temos conferência estadual. Nessas conferências municipais e estaduais,
nós temos colocado o que o idoso está pretendendo com mais urgência, com mais primazia no seu município. E veja, nós não estamos mais fazendo livros da conferência dessa grossura. Nós estamos discutindo 5, 10 ações fundamentais, que é uma folhinha. Sim. O prefeito pegando aquela folhinha e colocando no plano de governo, vai agraciar o idoso. Aí entra o controle social para fiscalizar. Justamente, mas eu chamo a atenção o seguinte, Igor. No momento seguinte que o prefeito entra, ele acaba deixando de lado os planos setoriais. E o prefeito tem que perceber que quando ele vai fazer o plano de governo, não é essas conferências. O Conselho Municipal do Idoso tem um plano municipal do idoso. O Conselho de Assistência tem um plano municipal de assistência social, cujo foco também tem a pessoa idosa. A área da segurança pública tem o seu plano, onde também tem essa questão né, dos indicadores. Tem que compilar isso aí. Então, isso, os prefeitos estão com preguiça ou não têm interesse de se comprometer com a sua comunidade. Pessoal, nós estamos sobre a hora. Só uma última questão. Eu estou me lembrando aqui, eu recebi uma mensagem no nosso WhatsApp esses dias de um ouvinte da CBN Diário, uma senhora, reclamando o seguinte, agora há pouco eu falei que um dos problemas que a população idosa sofre, né, e sente, vai subir no ônibus, o motorista já está arrancando e às vezes tem gente que cai, tropeça. Mas aí a ouvinte me reclamou o seguinte, Renato, aqueles espaços destinados às poltronas, às cadeiras reservadas aos idosos, hoje poucas pessoas respeitam. E quando sobe um idoso, são poucos aqueles que se levantam para ceder espaço. É verdade? Verdade verdadeira. Que coisa séria isso, né? Coisa muito séria, muito séria. Falta de educação, isso é falta de educação. E também parte, é isso que eu estava falando um pouco antes, também parte da orientação da empresa pro cobrador, pro motorista. Mas é muito claro, tem o recado ali, tem placa, né? É uma coisa que não precisava nem falar, né? Chama atenção, o ideal era nem precisar falar. Faz aquilo ali se tornar algo vergonhoso para a pessoa. Capaz de criar uma briga dentro do ônibus, só que faltar. Mas ainda quando os pais estão do lado e não deixam o filho Infelizmente, o idoso subir no ônibus dá sono em quem está sentado no lugar deles. Da hora. O cobrador não fala nada, o motorista não fala nada. Bom, pessoal, não sei se não obrigado falar. pela atenção de todos hoje aqui conosco. Nós voltaremos amanhã. Obrigado pela companhia de vocês. Conversas Cruzadas. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau. O Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A violência contra o idoso é o nosso assunto hoje. Um tema que é silencioso, uma agressão que acontece muitas vezes em ambiente restrito, fechado, familiar e não aparece de uma forma muito evidente assim para a sociedade, mas ela está aí escancarada. Bom, se nós formos aí ampliar para a violência na falta de acesso, na falta de direitos, aí essa violência ela é mais escancarada, né? Quando o idoso ele se sente inseguro para sair de casa, quando ele não tem transporte coletivo passando perto da casa dele, quando a calçada não lhe dá segurança para ele sair de casa, enfim, a gente está discutindo essa questão. Bom, Conselho Municipal do Idoso, são quantos no estado? Nós temos essa informação? Olha, nós temos uma base de em torno de 30%, 32%, inclusive uma conversa que nós tivemos aqui nos bastidores demonstram isso, né? Qual é a grande dificuldade? Não é propriamente a articulação dos idosos. Por exemplo, no ano de 2000, nós movimentamos 10 mil idosos em Santa Catarina. Para quê? Para fazer a lei estadual, a lei estadual da política do idoso. Então, nós tivemos mais ou menos em torno de 12 seminários regionais e envolvemos 10 mil idosos. Então, não é difícil mobilizar os idosos. O que eu chamo a atenção é que o Conselho do Idoso exige paridade entre governamentais e não governamentais. Ora, é essencial que tu coloque no Conselho de Idoso a saúde. É essencial que tu coloques a educação e a cultura, porque essencialmente nós vamos mudar a forma de ver e de perceber o idoso como sujeito de direito se nós mudarmos a cultura. E isso é pela educação. Então, saúde, educação, assistência social, esporte. Enfim, são fundamentais. Agora, na sociedade civil nós precisamos de igualdade, organizações que também possam integrar esse conselho. Por exemplo, se eu tenho 5 governamentais, eu vou precisar de 5 não governamentais. E aí começa a ter as dificuldades. Por quê? Porque a maioria dos municípios tem grupos de idosos. Né? Mas não tem outras organizações de defesa, de pensar. Então, por exemplo, a gente tem com a OAB, a gente articulava muito que a OAB criasse sessões, dentro nas diversas sessões, grupos
com preocupação na área da assistência, na área do idoso. Para quê? Para que ela pudesse ser, em alguns municípios regionalizados, mais regionalizados ou de maior porte, ela pudesse ser a representação daquele eixo que eu lhes falei ainda há pouco, do sistema de defesa, né? Promoção, controle e defesa de direitos. Então, que a OAB pudesse estar nesse grupo dentro do Conselho. Ao mesmo tempo, as universidades, a gente tem que pensar em trazer as universidades para dentro dos conselhos. Não é só grupos de idosos, nós podemos trazer, nós temos universidades em diversos pontos de nosso estado, em diversos municípios, elas podem integrar o eixo do controle social. Então é possível, mas esse é o dificultador. Não houve ainda, por parte do Estado, o empréstimo de atenção para que a democracia participativa, porque o Conselho do Idoso é a democracia participativa, que é de 88, o Estado ainda não está preparado para trabalhar a democracia participativa, não consegue ainda trazê-la para dentro do Estado. Às vezes não tem interesse, né? Não tem interesse porque tem que discutir, dá trabalho, por causa do perde poder. Muito bem, poder discricionário. O prefeito decide a relevância, a oportunidade, enfim. Agora, com o Conselho, a prioridade absoluta ao idoso, a prioridade absoluta à criança, já vincula esse poder discricionário dele. Então ele não quer, e a gente sabe, por exemplo, o prefeito hoje administra 100% do orçamento, aliás, ele não administra 100%, ele administra 110%, porque ele tem um orçamento de 100 e tem despesas de 110. Então, realmente fica difícil, mas veja, a gente tem que continuar lutando, porque isso é uma questão de fundo, é uma questão da cidadania, da questão do sujeito de direito. Nós precisamos mudar o parâmetro, né? Eu volto de novo só na questão da cultura, porque quando a gente fala de conselhos municipais do idoso, a gente não está falando de conselho para idoso. São de pessoas que queiram pensar e trabalhar o direito do idoso. Então, que serão idosos também. Então, eu lembro que quando foi desvinculada a comissão do direito do idoso da comissão da criança e do adolescente, porque era uma coisa só dentro da OAB, a gente demorou um pouco para conseguir advogados para participar da comissão do direito do idoso. Até o nome antes era Comissão do Idoso. E foi um pleito que a gente fez para que se tornasse direito do idoso, porque a gente começou a perceber mas eu não sou idoso, então eu não tenho que estar nesta comissão. Não é isso, são pessoas que queiram trabalhar por uma causa, e a causa é pessoas acima de 60 anos. Então, existe também um pouco as pessoas não participam também porque acham que lá vão se encontrar idosos enfim, confundem com um grupo de idosos. Né? Esse é a falta também da publicidade, de se dizer para que serve um conselho. Né? E o que a gente chama atenção? Muitas vezes eu sou inquirida, o que vocês podem fazer para baixar os índices de violência? Nesse grupo de vulneráveis que a gente trabalha, enquanto nós não tivermos resguardados os direitos, enquanto nós não tivermos outros caminhos só, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela vai estar enxugando gelo. Né? A gente vai estar apurando autoria, materialidade e circunstância, mas nesse trabalho de vulnerável vai muito além do trabalho da própria Polícia Judiciária. Então, por isso que nós precisamos também, e o senhor colocou com muita propriedade, a participação de todos. Nós precisamos ter o interesse de todos. Enquanto a própria população, os entes governamentais não se envolverem nessas questões sociais, né, a polícia não vai dar conta. E a violência, os índices vão subindo cada vez mais. E é importante essa questão dos índices. Veja, tem um levantamento que foi feito no ano de 2010 pelo CIAPREV, da Prefeitura Municipal. Por exemplo, ela buscou aqui na ilha localizar mais ou menos a questão da violência. Vejam vocês, por exemplo, no norte da ilha, 27% de todo o atendimento do CIAPREV, 27% é no norte da ilha. Por que não no sul, por que não no centro, por que não lá no leste, aqui, Lagoa, na região do continente, por que o norte da ilha? Né? Se nós verificarmos, nós vamos ver que a migração, o efeito, né, é muito maior no norte da ilha. E as pessoas acabam tendo dificuldade com essa questão dos vínculos. Não preciso dar mais satisfação para uma comunidade, quer dizer, a comunidade está em formação. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque aí o serviço público tem que pegar a cidade e verificar que lá ele tem que aparelhar melhor as estruturas. E já no leste ou no sul, talvez nessa questão da violência não precisa aparelhar tanto. Então, isso é importante, é pertinente a gente ter dados. Isso é fundamental, não é, presidente? Eu queria lembrar também... Ex-presidente. Eu queria lembrar também que a palavra está, né, para o dia 15, conscientização
da violência contra a pessoa idosa. Mas todas as pessoas têm que se conscientizarem disso. Os idosos também. Os direitos estão aí, as políticas públicas existem, mas eles não estão meio acomodados também, não querem se envolver. E sem luta, sem pressão, sabe-se que não se consegue nada hoje em dia. Pois é. E agora nós teremos, em poucos meses, o processo eleitoral. Pois é. E certamente os idosos, todos nós, eleitores, iremos ouvir muitas promessas. Inclusive que a população idosa é prioridade também, é preciso abrir o olho, né? Sim, sim. Eu já falei uma oportunidade, quando eu tenho oportunidade de encontro com idosos, que eles saibam valorizar, né, a sua pessoa, a sua condição, o direito de viver. É ótimo a gente viver bastante. Graças a Deus eu emplaquei 80, estou feliz da vida. Maravilha. Mas eu não quero parar por aqui. Mas eu estou ativa, eu estou lutando. Que bom, que bacana, tá? que bacana. E queria lembrar que agora, o dia 15 de junho, vai ter uma abertura do programa Idoso em Foco, que acontece anualmente aqui em Floripa. Opa, então vamos entender o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, explicar o que é esse programa, o Idoso em Foco, e se há alguma programação voltada para o próximo dia 15, tá bom? Então tá, nós vamos para o intervalo, lembrando para você beber água mineral Santa Rita, leve para a sua vida.